Gravação iniciada, presidente. Prezados, vamos dar reinício à nossa sessão do dia 19 de novembro de 2020, turno da manhã, finalizando aqui com a proclamação do resultado do item 152 da pauta. Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, vencidos o relator e os ou a conselheiros, conselheira Fernanda Vieira Cotizia, João Paulo Mendes Neto e Leonardo Algaçara de Araújo Branco, converteu o julgamento do recurso em diligência à unidade de origem para que esta verifique, em relação a cada memorando de exportação apresentado pelo recorrente, se a indicação de número de registro de exportação e ou DDE e, em caso positivo, se esses documentos efetivamente comprovam a realização da exportação com base nos dados registrados no Siscomex. Manifestou a intenção de apresentar a declaração de voto o conselheiro Leonardo Algaçara de Araújo Branco. Perfeito? Ok. Então vamos agora para o item 153 da pauta. Continua o conselheiro relator, doutor Oswaldo. Esse processo da Camapi tem uma série de assuntos que podem ser polêmicos. Mas, ao fim e ao cabo, tem um assunto que não vai ser polêmico de jeito nenhum. Crédito presumido de IPI para a fase agrícola da carcinicultura, da criação de camarões. Tá? Nós julgamos vários, o meu foram uns 3 desses já. Então, tem um assunto de cima que ele é polêmico. Porque o que acontece? Então, eu vou ter que fazer o máximo possível para resumir, que a gente já sabe o que vai dar, né? Assim, boa probabilidade de dar negativa de provimento. O que acontece nesse caso? Ele pediu esse crédito presumido de IPI numa decomp de 2007, só que é crédito extemporâneo, porque foi um crédito que ele apurou, a bem da verdade, em 2003 e 2004, que esse crédito da fase de 2002 e 2003, desculpa, que é o crédito que ele apurou na fase agrícola, só que ele colocou na decomp de 2007, lá em 2007. Qual é a primeira discussão? Bom, esse crédito ele foi apurado em 2003 e 2004. Só que quando ele foi declarar em 2007, já havia uma proibição do crédito presumido para as pessoas jurídicas que fossem, operassem PIS/COFINS pelo método não cumulativo, que é justamente o caso da recorrente. Porque o que acontece? O crédito presumido de PIS/COFINS, de IPI, ele vinha em substituição ao PIS/COFINS. Como o PIS/COFINS passou a gerar crédito não cumulativo, foi extirpado o crédito presumido de IPI. E o que a fiscalização disse? Olha, como você pediu na decomp em 2007, e em 2007 você está apurando o crédito, as contribuições pelo regime não cumulativo, há proibição expressa de auferir crédito presumido. Já o contribuinte diz, não, olha, eu estou declarando na decomp em 2007, só que eu apurei esse crédito lá em 2003, 2004, quando não existia essa proibição. Tá? Esse é um primeiro tema e que é bastante polêmico, justamente pelo voto, eu não sei até que ponto que ele não bate de frente com o que nós acabamos decidindo no processo do Carlos. Que, na verdade, você consegue pedir o crédito, mas ele vem se arrastando dos períodos posteriores. Ele deixa de ser o crédito lá de trás e passa a ser o crédito aqui da frente. Então, é um assunto bastante polêmico, tá? Esse primeiro ponto. E aqui, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, olha, embora ele tenha declarado a decomp em 2007, esse crédito foi apurado em 2002, 2003. 2002 a 2004, está dizendo aqui. E tem prova disso. E nessa época ele não apurava PIS/COFINS pelo lucro real. Então eu vou ler aqui, já está mais ou menos introduzidas as duas polêmicas, para também não ficar muito confuso falando por cima. Voto. Do relatório acima, temos que a lide em causa versa sobre período de apuração de crédito presumido. De um lado, a fiscalização ressalta que o crédito presumido em questão foi apurado no segundo trimestre de 2007, quando em vigor a proibição estampada no artigo 14 da Lei 10.833 de 2003, proibição de apuração de crédito presumido de IPI como forma de ressarcimento de PIS e de COFINS. De outro lado, a recorrente descreve que o crédito foi apurado entre 2002 e 2004,
porém apenas descreveu por referência contábil no PER que os créditos foram apurados em 2007. É certo que a recorrente descreve em seu pedido de ressarcimento ser titular de créditos apurados em junho de 2007. Contudo, não é menos verdadeiro que, uma vez intimada a apresentar a origem dos créditos, a recorrente traz aos autos demonstrativo de apuração de crédito presumido, DCP, e registro de IPI do primeiro trimestre de 2002, do quarto trimestre de 2002 ao quarto trimestre de 2003, momento em que apurava PIS e COFINS pelo regime cumulativo. E aí eu, solto a tela aí do DCP dele, tá? Assim, em tese, é possível a concessão do crédito, uma vez que o crédito presumido de IPI, descrito na Lei 9363 de 96, nasce na data da apuração e não na data descrita no PER, conforme dispõe os artigos 3º e 4º da Portaria MF 38 de 97. Mas lá, o crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que houver ocorrido a exportação. Então, nesse momento que nasce a pretensão do crédito presumido, não lá quando ele vai pedir. Não obstante a possibilidade de concessão do crédito, a portaria de regência, tal qual a Lei 9363 de 96, artigo 4º, elenca como requisito ao ressarcimento, e aqui é uma segunda polêmica, elenca como requisito ao ressarcimento a impossibilidade de compensação com o IPI devido nos períodos subsequentes e que cada pedido de ressarcimento seja feito por trimestre calendário. Então, a lei diz assim, olha, cada pedido de ressarcimento que você fizer tem que ser um por trimestre calendário. Cada um por trimestre calendário, diz a portaria MF 38 de 97. Neste ponto, a portaria encontra a guarida expressa no artigo 6º da Lei 9363 de 96, que dispõe: o ministro do Estado da Fazenda expedirá instruções necessárias ao cumprimento do disposto nessa lei, 9363, inclusive quanto aos requisitos e a periodicidade para a apuração e para a fruição do benefício. Ora, a recorrente apresenta pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI do quarto trimestre de 2002 ao quarto trimestre de 2003, em uma única decomp. Ele junta em uma decomp só vários trimestres calendários, mais de um trimestre, portanto, em diametral afronta ao ponto disposto no parágrafo 4º do artigo 3º da portaria MF 38 de 97. Logo, de rigor, no deferimento de pedido. Está vendo como é super espinhoso isso daqui? Agora eu continuo. De todo modo, a recorrente pretende acreditar-se das aquisições de ração para camarões, etapa da atividade primária de carcinicultura, o que não é possível, vez que o parágrafo único do artigo 3º da Lei 9363 determina o uso do conceito de insumos da legislação do IPI para fins de creditamento deste tributo como ressarcimento do PIS e da COFINS, como já constatou essa turma por unanimidade de votos em precedente do conselheiro Carlos Henrique de junho de 2020. Diferente do caso anterior, que a lei diz assim, receita de exportação tem que ser equivalente ao PIS e COFINS. Ele diz, insumo tem que ser equivalente ao IPI. A norma divide no meio as coisas. E aí, por ser etapa primária da carcinicultura, não faz direito ao crédito. Eu sei que é bem polêmico, e que dava para matar no ponto 2.2. Mas vamos lá. Então, você nega provimento, não é isso, conselheiro? Ok. Realmente, o item... A sua primeira questão, né, Oswaldo? Eu tenho esse entendimento já manifestado, o conselheiro Carlos, acho que a maioria da turma, inclusive, né, diverge desse entendimento. E temos, porém, um outro... Aí teria que ser, o item 2.2. Agora, tem uma diferença aqui, quando você apura um crédito extemporâneo, quando você faz um pedido, que nem esse outro processo meu desse dia. Eu acho que é a mesma situação desse, não é, João? Perfeito. Transportou saldo credor, mas agora vai pedir um crédito que ele achou que ficava lá atrás, mas na verdade já veio para frente. Exatamente. Assim, eu entendo que pode crédito extemporâneo, eu estou construindo porque não está tudo nesse processo aqui, tá? Mas a construção jurídica a priori, é possível a concessão do crédito extemporâneo
nos termos que você colocou naquele outro acórdão, porque ele vai transportando de um período ao outro. Ele vai transportando o crédito de um período ao outro, e aí quando ele pede... O natural, é o direito de manutenção dos créditos. Pronto. Diferente é quando surge um crédito que não existia por um erro, uma reapuração, etc. É nisso que o Lázaro diverge, eu acho, da gente. Sim, pronto, perfeito. Mas, de outro lado, eu entendo que cada DECOMP tem que ser vinculado, isso aqui está perto, não é que eu que entendo, eu gostaria que não fosse assim, mas para o legislador é assim. Cada DECOMP tem que ser referente a um trimestre calendário, ponto. Então, quando ele apurar lá na frente, ele não pode, como ele fez aqui, ele juntou vários trimestres calendários em um período só. Não pode. A lei diz que não pode. Esse é o senão. E o segundo senão é que, se é verdade isso que nós acabamos de dizer, que, bom, ele vai transportando para trimestres calendários posteriores, e é por isso que é possível o crédito extemporâneo, e naquele trimestre ele pede o crédito que ele teria direito. Se isso é verdade, então quando nasce efetivamente o crédito? Nasce na apuração ou nasce lá quando ele pede? É aí que está, acho que o choque de um com o outro está aí, e demandaria um refinamento maior. Por isso que eu até me proponho a só discutir a questão da carcinicultura, já que isso aqui não faz diferença nenhuma, vai ser negativo de provimento de uma forma geral, para a gente poder avançar, tá? Mas o item anterior, Oswaldo, tudo bem, estou entendendo que só pelo item 2.2 já seria possível negar provimento, mas o item anterior foi objeto do recurso voluntário, foi discutido também na DRJ. Tem que enfrentar, né? A gente, de qualquer forma, a lei permite que, se você tem um argumento, aquilo que eu já tinha falado mais cedo, o julgador não é obrigado a rebater todas as argumentações da defesa. Se você já consegue, com esse item ponto 2.2, se não há nenhum outro argumento da defesa que possa superar se esse aqui já é o suficiente, você não precisaria fazer outra análise. Ele aqui já é o suficiente. Mudar a análise do item anterior não resolveria o problema do contribuinte. É um critério seu, se você também, o voto é seu, se você também quiser deixar. Agora, eu vou deixar, porque o máximo que vai acontecer, mas não vai acontecer é pelas conclusões. Eu vou deixar porque o máximo que vai acontecer é pelas conclusões. Deixa lá. Isso. O Ronaldo pediu a palavra, não foi? Foi, mas eu acho que o presidente acabou antecipando. Esse item não é o 2.2, eu me referiria ao 2.15, que é a questão de uma PERDECOMP, um pedido de ressarcimento por trimestre calendário. Eu queria perguntar ao conselheiro se ele ultrapassou isso ou realmente está admitindo essa impossibilidade, porque aí encerraria a questão, né? Ele não admite isso, Ronaldo. Eu não admito. Assim, eu fiz o que eu acho que tem que ser feito. Julgar todas o que está no eu fiz o que eu sempre faço, na verdade, e que para mim deveria ser feito. Tudo que está no recurso voluntário precisa ser rebatido. Isso estava no recurso voluntário, foi rebatido. Ok, eu acho que a matéria já está bem compreendida por todo mundo, né? Podemos já iniciar o regime de votação. Conselheiro Carlos, como vota? Acompanho o relator. Ok, obrigado. Conselheiro Luiz Felipe, como vota? Acompanho o relator. Conselheira Fernanda? Acompanho o relator. Conselheiro Ronaldo? Eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, porque essa primeira questão, para mim, já encerraria o contencioso. Não, mas aí não é pelas conclusões. Você diverge de algum do fundamento dele? Eu entendi. Você achou que bastaria parar no 2.1.5. Isso. Mas para você votar pelas conclusões, você tem que dizer o seguinte, olha, foi levantado um argumento pelo relator e eu discordo desse argumento. Não. Pelo que eu estou lendo aqui, ele argumenta que é uma questão essencial.
em diametral afronta ao disposto na portaria e na lei, logo de rigor o indeferimento do pedido. Não foi isso? Mas para você votar pelas conclusões, aí você teria que dizer o seguinte: olha, eu acho que isso não é relevante. Se fosse somente essa questão, eu iria deferir o pedido. Você acha que isso é irrelevante? Não, eu acho que é relevante. Ontem mesmo eu julguei o processo em função disso. Então você acompanha integralmente o relator. Mas ele ultrapassou essa questão, por isso que eu perguntei. Não importa. É possível fazer declaração de voto, conselheiro Ronaldo. Não, tudo bem, então. Pelo que eu entendi, então o conselheiro acha que o 2.15 seria suficiente para indeferir o pedido? Isso? E o 2.2 também. Qualquer um dos dois argumentos, isoladamente, seriam suficientes para indeferir o pedido. Tá ok, então tá, tudo bem. Ok? Mas foi como o conselheiro Leonardo bem ressalvou. Se você quiser mencionar que não precisava analisar o item 2.2, que era bastante, você tem intenção de... Você precisa apresentar uma declaração de voto? Não precisa não. Não? Então tá ok. Doutor João Paulo, como vota? Com o relator. Conselheiro Leonardo? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Próximo item da pauta, ele foi retirado, né? Seria o item 154, foi retirado de pauta. Então, vamos ao item 155, Itaú Unibanco, relatoria do conselheiro Ronaldo. Tá ok. O 154 foi retirado de pauta, né? E o 155, que termina com 2870, acredito que é uma questão relativamente simples. É uma questão de denúncia espontânea, multa de mora. Mas aqui eu entendi que não se aplica. Vamos ver direto no voto como é que a questão está. Então, a controvérsia, estou direto nos votos, né? Já aceitei o recurso. A controvérsia presente nos autos diz respeito à aplicabilidade do Instituto da Denúncia Espontânea. O recorrente argumenta que o STJ já se posicionou em sede de procedimento repetitivo, conforme o artigo 543 do CPC, no sentido de descabimento da exigência da multa nos casos de denúncia espontânea em que o pagamento é anterior a qualquer procedimento fiscalizatório e antes de ser declarado ao fisco. O colegiado, porém, alega que o que ocorreu objetivamente foi inadimplência no pagamento efetuado fora do prazo e, consequentemente, ficando sujeito à incidência da multa de mora exigida pelo artigo 61 da 9.430. De fato, no comprovante de arrecadação, eu vou aceitar a tese do contribuinte, aplicar essa posição do STJ. Só que a matéria de fato não corresponde ao que ele diz. Nós vamos ver aqui. De fato, no comprovante de arrecadação, juntado pelo recorrente à folha 138, a data de arrecadação é 17/10/2007. Sendo a data de vencimento 5/9/2007, referente ao período de apuração de 31 de agosto de 2007. E nesse dado consta o valor de 828 mil, sendo 820 mil a título de principal e 8.200 a título de juros de mora. O valor do principal recolhido corresponde, de fato, ao total declarado na DCTF retificadora datada de 29/8/2008. Deduz, então, não ter sido nada recolhido do valor parcial declarado de 643 mil, constante da declaração original, transmitida em 3/10/2007, antes do pagamento, cujo vencimento ocorrera, repita-se,
em 5/9/2007. Não encontra respaldo nos documentos a afirmação do recorrente que efetuou seu recolhimento em atraso, corrigido monetariamente, antes da entrega da declaração original. A recorrente cita, entre outros, a decisão no RESP, relator ministro Luiz Fux, que, no entanto, não o ampara, porque, na verdade, a denúncia espontânea não restou configurada. Ora, a tese constante do RESP citado pressupõe configurada a denúncia espontânea quando a declaração parcial do débito tributário faz-se acompanhada do respectivo pagamento. Mas tal não ocorreu. Aqui, a tese é essa. Acredito que a turma conheça bem essa discussão aqui, mas eu não sei até que ponto a jurisprudência da turma está bem consolidada nisso aí. Mas a tese é essa: ele apresentou uma declaração original com um valor X e pagou, depois ele percebeu que tinha uma diferença, faz a retificadora com a diferença, o X mais a diferença, e paga, denúncia espontânea, sem problema. Agora, quando ele apresenta a original e não paga nada, aí ele já não tem denúncia espontânea, mesmo que depois ele faça a retificadora correta. Então, vamos citar aí o RESP, só ver aqui, só o primeiro item. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito, sujeita a lançamento por homologação, acompanhado do respectivo pagamento integral. Esse pagamento integral aí é do que ele declarou. Retifica, e antes de qualquer procedimento da administração tributária, noticiando a existência da diferença maior, cuja quitação se dá concomitantemente com essa retificadora. Essa é o que eu estou seguindo aqui. No caso presente, a declaração parcial não for acompanhada do pagamento correspondente. Por esta razão, não procede a tese da denúncia espontânea no caso, conforme, aliás, prescreve a súmula 360 do egrégio STJ. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarado, mas pagos a destempo. Do exposto, voto por conhecer do recurso, negando-lhe provimento. Alguém diverge? Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Próximo item da pauta, número 156, recorrente Xerox, Comércio e Indústria. Relatoria permanece com o doutor Ronaldo. Passo a palavra. Esse daqui... só um segundo. João Paulo, você pediu a palavra? Só uma questão de ordem. Eu não sei o tempo que vai demorar, pelo fato de ter dado meio-dia, presidente. Tudo rápido, em tese. Mas tem o Fabimar, né, que tem que sair, né? Se fosse o caso, a gente interromperia, continuaria novamente para a gente alinhar a nossa organização, apenas para lembrar, até também o Carlos, né? Então, enfim. Continua a gravação, a gente poderia eventualmente iniciar a sessão da tarde, como o Carlos sugeriu, não, presidente? Isso, era essa a minha ideia. Vamos encerrar essa gravação primeiro e depois a gente decide, né? Fabimar, pode encerrar a gravação, por favor?